Olá, eu sou André Luiz Ramos, eu estou muito feliz pela oportunidade de estar com vocês novamente. Nós vamos falar hoje sobre o tema Desafios da Vida, né? E vamos trazer ferramentas importantes que o Espiritismo apresenta para nós para lidar com as diversas situações. Mas antes de começar, eu quero convidar você para fazermos uma prece. Deus, Pai de infinita bondade, amor e sabedoria, queremos nesse momento ampliar nossa compreensão sobre como utilizar as potências de nossas almas, fazer aflorar nossos dons, enriquecer o amor que trazemos em nós e a humildade, a fim de que todos os desafios possam ser superados e, sobretudo, consigamos evoluir em consciência, evoluir em inteligência, evoluir em relacionamentos. Obrigado pela grande oportunidade que essa casa nos dá neste momento. Que assim seja. Desafios da vida. Nós estamos vivenciando hoje, nesta data em especial, 18 de junho, momento único, 18 de junho de 2020, momento único para toda a humanidade, na situação de quarentena e vencendo a própria pandemia. Esse tema é oportuno porque nós vamos trabalhar hoje umas ferramentas importantes sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo, Bem-aventurados os aflitos. E nele, um dos itens, uma das mensagens sobre o bem sofrer e mal sofrer. A ideia central dessa mensagem é a seguinte: todos sofrem na Terra, todos sofrem. Há aqueles que sofrem bem e há aqueles que sofrem mal. Existe diferença? Existe. Se todos sofrem, o que seria o sofrer bem? O que seria o sofrer mal? Primeiro que ninguém aqui está encarnado de férias. Você não nasceu para vivenciar como se a vida fosse um eterno resort, uma eterna colônia de férias. Nós estamos aqui para um processo de aprendizado, de evolução, de educação. A reencarnação serve para quê? Para que nós possamos educar nosso espírito e acelerar nossa evolução, já que no plano espiritual, lá em cima, nós também evoluímos. Então é feito um projeto, um planejamento das diversas experiências que vão dar oportunidade para que você consiga desenvolver mais virtudes. Então você determina, em conjunto com espíritos superiores, quais são as prioridades da sua evolução. E essas prioridades elencadas, definidas, para que a tua felicidade aconteça, para que nossa felicidade seja expandida, projeta-se uma existência nova, planeja-se isso, realiza-se todas as conversas, os acordos, né, para que possamos aceitar e sermos aceitos, na verdade, nessa nova futura família, naquele estado, naquela cidade e, eventualmente, obviamente, as possíveis situações de mudanças, né, caso ocorra algum desvio da rota evolutiva. Não o planejamento do que você veio fazer aqui, mas o planejamento do que você veio mudar aqui, ó, no coração. O que você veio mudar aqui. E nessa trajetória do que veio mudar aqui, trajetória interna de desenvolver humildade e amor, é que surge esse planejamento da reencarnação e a reencarnação acontece. Tudo para a gente poder acelerar a evolução e voltar para a vida verdadeira lá em cima, na outra dimensão. Muito bem. Quando o indivíduo passa por desafios e sofre com a situação, se ele tiver revolta, se ele passar por medos crônicos e não aceitar a situação, não aprender com ela, maldizer a experiência, ele está sofrendo mal. Porque ele não está assimilando, eventualmente, quais são os conhecimentos, não amadurecendo com a experiência. Outros, na situação difícil, enfrentam com coragem. E essa é a ideia central desse texto importante. A coragem, ela é fundamental
para que você consiga atravessar por um desafio e se tornar melhor que era antes do desafio ter vindo. Coragem para enfrentar as dores, coragem para enfrentar as experiências, e todas elas estão fundamentadas, todas essas experiências estão fundamentadas para que no desenvolvimento da humildade e do amor. Humildade e amor, e disso a fé, a coragem, a esperança, mas humildade e amor por quê? Porque nossas principais dificuldades internas estão no egoísmo e no orgulho. Então o orgulho é oposto à humildade. Então na humildade você se torna um servidor do Criador, se torna um trabalhador, se torna um instrumento de Deus. E o oposto ao egoísmo é a caridade. Caridade é amor em ação. Quando se pensa que é as vidas só para si mesmo, estamos sendo egoístas. Quando o indivíduo se torna como um buraco negro, né, na galáxia, né, que aspira tudo para dentro. Nem a luz escapa de um buraco negro. Então imagine uma pessoa com um ego enorme, e nós estamos nos curando desse ego enorme. Então, o mundo não gira em torno de nós. Então, quando nós aprendemos a compartilhar, a expandir, estamos amando, estamos servindo, estamos sendo úteis, fazendo bem ao outro, o bem que gostaríamos de receber se estivéssemos naquela mesma experiência difícil, ou naquela mesma situação. Né? Ter uma fusão, adicionar um sentimento de carinho, de sentir a dor do outro e querer ajudar para que ele saia da situação. Isso é o amor em ação, isso é caridade. Então, nós estamos aqui para aprender a vivenciar isso, expandir isto. Então, quando nós sofremos bem, em verdade, é quando assimilamos as lições da experiência difícil em família, na vida profissional. Não há como negar que vai ter momentos difíceis de tristeza, porém você mantém a coragem, você aciona a coragem, você ora, você busca recursos, você move. E daquilo que você vai para o movimento para a solução, vai para a atitude de solução, que acontece, você eleva-se de nível. Você desenvolve mais musculatura espiritual, dizemos assim. Desenvolve mais musculatura, fica mais forte. E os dons te afloram em você. Então esse bem sofrer é importante. Então quando se pensa no momento atual, nos desafios que estamos passando no momento, profissionalmente, muitos empresários estão perdendo a sua empresa, estão se endividando, pessoas estão perdendo emprego também, infelizmente, porque estando em quarentena, a economia, obviamente, ela cai e nós vamos ter várias consequências. Saúde, desencarne de familiares, né, queridos ou amigos, isso tem acontecido. Então, os desafios, eles são múltiplos. Agora, como lidar com eles? Primeiro aspecto é coragem. Segundo aspecto é ligação com Deus, ligação profunda com Deus. Quanto mais materialista, mais difícil você conseguir vencer as dores internas. Quando você reconhece a sua fraqueza, é aí onde você tem que se curvar. Reconhece a sua fraqueza, quando toma consciência da sua fraqueza, ou fragilidade perante uma experiência difícil, é aí que você tem que olhar para o céu, olhar para Deus, buscar forças da onde vem uma força superior a você. Isso é humildade. E nisso você tranquiliza o coração e começa a enxergar novas saídas, novas ideias. Então os desafios da vida, eles vêm para que você consiga elevar-se de nível espiritual, não só material. Tem casos que elevar o nível material, com certeza, sim. Evoluir a ciência, evoluir tecnologia, evoluir processos é fundamental. Agora, isso acontece quando você, como espírito, se elevou por dentro. Porque em desespero ninguém consegue pensar. Passando fome ninguém consegue. É difícil você buscar saídas quando a situação material também está pegando. Mas quando você busca conexão com Deus, você acelera a atração da solução na sua vida. Você se move na direção dela. Então vou mostrar para vocês também uma parte importante, além da coragem, além do trabalho, do amor, da ligação com Deus, uma compreensão trazida pelo Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, trazido por Allan Kardec, é um livro grandioso
e que ele apresenta para você, para nós, as leis morais. Nós vamos criar uma linha de raciocínio importante aqui para compreender esse momento atual da pandemia, o quanto nós podemos elevar em virtudes e sabedoria e aproveitar bem, ou melhor, o sofrer bem, né? O bem sofrer, aproveitar bem essa experiência depois que ela passar. Vamos lá. Vamos começar pela lei do progresso. Vamos fazer um caminho da lei do progresso, depois lei de adoração, em seguida lei de destruição, para a compreensão máxima desse processo que estamos passando hoje. Pergunta 779 de O Livro dos Espíritos, da lei de progresso. O homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? O homem se desenvolve, diz os espíritos. Respondem, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo. E da mesma maneira, é então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então aqui de cara ele apresenta que nós evoluímos, desenvolvemos-nos por nós mesmos, só que nem todos na mesma velocidade. Alguns desenvolvem mais rápido, outros evoluem mais devagar, mais lentamente. Então aqueles que estão mais adiantados acabam ajudando os outros a progredir. Pelo quê? Pelo contato social, pela sinergia. Até porque contato social faz parte de uma outra lei da natureza, que é a lei de sociedade, né? Vamos lá. Então, desenvolvemos-nos por nós mesmos em ritmos diferentes. Pergunta 780. Né? O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta. É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então, olha lá, hein? O progresso intelectual, ele vai gerar o progresso moral. Olha quanto é importante você desenvolver suas aptidões, hein? Seus dons, o seu intelecto, sua inteligência, a razão. Olha que importante, hein? Porque o progresso moral, ele é consequência do progresso intelectual. Aí tem na sequência 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Como isso acontece? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então aqui a gente vê que a compreensão do bem e do mal é dada pelo nosso progresso intelectual, porque você consegue discernir entre o bem e o mal, ter melhor discernimento, adquirir mais conhecimento. Então isso nos dá maior capacidade de escolha. O nosso livre-arbítrio se expande. Ou seja, imagine nessa ideia, quando ele diz o desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência, então se o livre-arbítrio é algo que se desenvolve na gente, então imagine ele como um leque que está fechado. Ele pode estar fechado, uma certa abertura, né? Pode estar com uma certa... Vamos pegar aqui um livro para mostrar, exemplificando para você. Imagine que a abertura desse livro seja o leque. O leque pode estar aberto assim ou assim. Tá? Então, fechado, livre-arbítrio, e quando se desenvolve, ele abre. Então você pode abrir a sua capacidade de escolha. Isso significa que você poderá fazer escolhas melhores. Às vezes o indivíduo acha que está escolhendo, mas ele está sendo escravo de si próprio, vivendo um vício, a paixão. Nossas paixões nos escravizam, nossos vícios morais. Então, muitas vezes nós escolhemos, mas na verdade nos sentimos atraídos pelaquela situação e tomamos atitude. Mas não foi uma escolha lúcida lá dentro. Nós precisamos refletir muito sobre o livre-arbítrio e compreender muito o quanto ele é importante. E liberdade pede responsabilidade. Quanto mais livre para escolher, principalmente as possibilidades do bem, mais responsabilidade nós temos. O problema é que muitas vezes fazemos escolhas irresponsáveis. Ou seja, escolhas sem estar inteiro, comprometido. Por isso ele diz, aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Aumenta o seu comprometimento
com aquilo que escolhe, com aquilo que determina. E é diferente de simplesmente livre-arbítrio não é você ser livre para escolher se compra uma bicicleta ou se você vai casar. Não é esse tipo de livre-arbítrio que estão falando. Estamos falando de um livre-arbítrio de uma parte interna do seu espírito, onde está a liberdade de pensamento, liberdade de consciência, o seu fórum íntimo. É o que está por trás das escolhas que você faz aí. Porque antes de decidir fazer algo, a escolha aconteceu lá dentro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a pergunta 780A, ela nos mostra um caminho importante para a humanidade, que é ampliar a capacidade de livre arbítrio. Em colocar nesta capacidade dentro de si próprio, em colocar o amor também como possibilidade de escolha. Senão a gente vai escolher somente o ódio, a revolta, ou muitas vezes falar mal daquela pessoa que nós não gostamos. Tem outras possibilidades? Tem? Existem, na teoria sim. Mas e no meu arquivo interno? Me sinto livre para escolher amar uma pessoa que me traiu? Ou que roubou meu dinheiro? Me sinto livre para trazer para o meu coração uma pessoa que matou alguém que você ama? Então, quando você pensa assim, na teoria, beleza. Posso escolher, deu livre-arbítrio para escolher. Mas e dentro do meu coração? Ele está apto para fazer escolhas maiores do que eu estou acostumado? Escolhas mais evoluídas, mais elevadas? Então pense nisso. Como a lei de liberdade é uma lei e a humanidade para evoluir precisa ser mais responsável, nós vamos agora para uma outra lei da natureza, que é a lei de adoração. A gente só encontra a excelência das escolhas, a excelência da capacidade de evoluir em conexão com Deus. Vamos lá na lei de adoração agora. Na lei de adoração, nós temos a pergunta número 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Então, se você quer errar, se você não quer errar, acessa a perfeição. Acessa quem é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Deus não falha. Então, se você tornar as suas escolhas, sua capacidade de lidar com seus sentimentos, de direcionar seu pensamento, a sua mente, porque toda escolha começa antes na mente e nos sentimentos, quando você direciona seu pensamento, sua mente a Deus, não só orando, mas viver em conexão profunda com Ele, nós nos aproximamos dele e nossas escolhas passam a ter frequência mais elevada. 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Sentimento inato, como o da divindade. Então, aproximar nossa alma de Deus é um sentimento inato. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Aqui está uma das explicações importantes para superar desafios da vida. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Quando nós sentimos consciência da nossa fraqueza, nos curvamos, aí vem esse sentimento inato, nessa hora também, nos curvamos a Deus. Quando o indivíduo é orgulhoso, quando nós estamos vivendo uma humanidade materialista, enquanto muitas pessoas estão lá morrendo na África por causa das epidemias, e aquilo está lá distante, não está me afetando. Ou enquanto a pandemia do Covid-19 estava na China, muitos no Brasil, ou muitos de nós em outros lugares, é lá está lá e eu estou aqui, eles são eles e eu estou aqui. Ou quando alguém está na rua passando fome, dificuldades, ou lá nas periferias, com dificuldades, e sabemos que casas sérias como esta, como estamos aqui, faz trabalhos de caridade para comunidades. Olha que interessante, quando o indivíduo está ao contrário, indiferente, a dor deles é deles. A minha dor, não, a minha vida é minha vida, a dor deles é dor deles. Quando nós pensamos dessa maneira egoísta, nós nos distanciamos do próximo. Quando a dor chega na nossa porta, ou seja, por exemplo, quando a pandemia chegou aqui na nossa porta no Brasil, agora a coisa mudou de cenário. A gente passa a experienciar uma situação. Se o indivíduo é orgulhoso e egoísta, ele sofre muito.
Porque se ele detém o seu poder interno, se a sua capacidade de realização, se a tua segurança está embasada fora do Criador, embasada em coisas materiais, ele vai sentir o quê? Fraqueza. Quando você se apoia internamente em Deus, sentindo-se frágil perante Ele e Ele proteger você, aí o que acontece? Você se fortalece. Mas a humanidade em geral, quando pensamos em mais de 7 bilhões de pessoas, a humanidade não há como negar que o materialismo ainda existe. Então é uma transição do materialismo para uma vivência de espiritualidade, de fraternidade universal, onde nós buscaremos os recursos em espiritualidade superior, em Deus, e reconhecer que a nossa fraqueza perante Ele. Se nós não temos um poder maior que um vírus que tem microns, então, isso para muitas nações poderosas no planeta, isso foi um grande choque. Até as guerras comerciais que estavam ocorrendo pré-pandemia deixaram de ser, eventualmente, pelo menos por um instante, uma prioridade, porque a vida está... Quando começaram a morrer muitas pessoas, isso tudo mudou a prioridade. E nós, em família, também precisamos refletir sobre isso, como nós estávamos muitas vezes fora de uma realidade, vivendo num circuito, em um redemoinho, e aí essa situação nos trouxe a refletir, a introspecção, o que é tão importante para a humanidade, e ao reconhecer a nossa fraqueza, ter consciência da nossa fraqueza em situações de desafios da vida, nós nos curvamos diante da quem é superior a nós. Essa é uma tendência natural a acontecer. Então, quando nós fazemos isso, estamos sendo humildes. Deixando o orgulho de lado, deixando a prepotência de lado, a vaidade de lado, para buscar o que é essência. E a essência está no amor. E onde há amor, existe Deus. Deus está presente no momento que você ama, porque de dentro de você Ele vive e se manifesta. Portanto, eis aí a oportunidade dada pelos flagelos destruidores, que vamos para a lei de destruição. Na lei de destruição, então surge o quê? Um flagelo destruidor, surge uma pandemia. Né? Para quê? E aí nós percebemos que acontece o quê? Nós reconhecemos a nossa fraqueza e nos curvamos e elevamos mais nosso pensamento a Deus buscando soluções. E aí a humanidade evolui mais rápido. Vamos então para a lei de adoração, e aqui ficou, para a lei de destruição, e aqui na lei de adoração fica o recado para todos nós, né? Elevar nosso pensamento a Deus, nosso sentimento de adoração, ele é nato, dentro de você. Independente de acreditar em Deus ou não, esse sentimento, em algum momento, ele vai vir à tona. Esperamos que pela dor, nós esperamos que pela dor não seja tão necessário isso, né? Que pela inteligência nós podemos nos curvar ao Criador, admitir a existência dele e usar essa ferramenta poderosa que ele traz. Mas se for pela dor, que nós possamos nos curvar então diante dele. Né? Vamos lá, partir para a lei de destruição. Então, uma pergunta. 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E essa pergunta castiga a humanidade era uma visão particular de Kardec naquele momento, do povo. Muitas vezes muitos de nós pensamos, Deus está castigando a humanidade com essa pandemia, Covid-19, né? Como é isso? Né? E aí sim os espíritos respondem esclarecendo. Para fazê-la avançar mais depressa, não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal
e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Olha só, que fantástico! Olha o quanto nós, a humanidade, estamos evoluindo, vamos evoluir. Nós não temos noção ainda porque estamos dentro, né, do furacão, digamos assim. Mas quando passar daqui 5 anos e olharmos para trás, veremos o quanto nós evoluímos. E é possível evoluir em 1 ou 2 anos com o flagelo destruidor, ou com uma calamidade ou pandemia, por exemplo, o que evoluiria há séculos. É o que os espíritos responderam aqui. Então, é fantástico que, nesse caso, o foco principal é fazer a humanidade avançar mais depressa. Pessoas estão morrendo, sim, e já estão se direcionando para novas oportunidades de reencarnação em outros locais. A morte, ela não está sendo, na verdade, o mal, né? É enxergarmos, pessoal, enxergar, ainda que bata à nossa porta esta morte, né? A partir da pandemia atual, ou de algum familiar nosso, que nós possamos, mais uma vez, coragem, mais uma vez, conexão com Deus, fé, né? Mais uma vez, buscar novas oportunidades profissionais, ou seja, renascer. Busque renascer diante da experiência de um desafio pelo qual você passa. E nessa experiência atual, todos vamos avançar mais rápido, encarnados e desencarnados. Todos avançaremos mais rápido. O mundo evoluirá em ciência, evoluirá em espiritualidade. O mundo está evoluindo e vai evoluir mais rápido ainda agora, em solidariedade, em caridade, em valorização da família. Porque em quarentenas tem que ficar em casa. E muitas vezes nós fugimos dos nossos lares para não entrar em choque com aqueles sentimentos dolorosos. Então é necessário regenerar nossos relacionamentos em família, escolher travar um bom combate consigo próprio primeiro e não com o outro. Então, essa experiência atual tende a nos fazer avançar mais depressa. E uma outra pergunta importante, aqui em Lei de Destruição ainda, em Flagelos, 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Os espíritos respondem: o progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias. Perdão, lerei novamente. Há o progresso, regular, né, e lento que resulta da força das circunstâncias. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então, se estamos passando por essa pandemia, agora nós passamos a considerações finais, desse desafio grandioso e desafios menores decorrente à situação. De fato, porque nós como povo, humanidade, planeta Terra, né, estamos em um avanço e que precisa ser aumentado a velocidade dele. Porque como nós vimos lá no começo, né, da lei do progresso, cada um evolui numa velocidade diferente. Tem alguns que evoluem mais rápido, outros se acomodam mais nos seus vícios, nas suas paixões. Muita gente que cometia diversos atos aí, de vícios, dos mais diferentes, não está podendo. Né? Muitos ficaram, quando teve, assim, não só na situação da quarentena, mas o fato de você não poder ir, não ter tanta facilidade para comprar assim as coisas, o risco o risco de contaminação, pôde conter muitas pessoas que vivenciam vícios complicados, pôde conter, de no mínimo dificultar isto. Então estamos falando aqui de uma situação importante, que o progresso regular e lento, né, que resulta da força das circunstâncias, mas quando o povo não avança rápido, diz aqui na resposta 783, Deus provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma.
Não que Deus lá, como se tivesse, não, agora eu vou mandar um Covid-19 para a humanidade. Não, não é isso. As leis da natureza, buscando o equilíbrio ecológico espiritual, que é uma ecologia do espírito, uma sustentabilidade mais ampla. As consequências das nossas faltas geram diversas experiências como essas, ou desafios. Então, tudo isso, de uma certa forma, vai acelerar o nosso progresso, acelerar a nossa evolução, porque, de uma certa forma, precisa ser um pouco mais rápido. Então, aqueles que se acomodam espiritualmente, e que somos todos nós, a humanidade inteira vai evoluir muito mais rápido. Busquemos coragem, busquemos amor, busquemos tranquilidade, busquemos muita vontade de amar, vontade de viver, que possamos amar a vida e sentir esperança. Então essa mensagem de hoje, para você com todo carinho, é uma mensagem de esperança. Esperança não é esperar com os braços cruzados, né? Esperança é atitude, porque tem atitude no bem pela certeza de um resultado bom que está por vir. Isso tudo vai passar e, mais do que isso, isso tudo vai nos levar a uma evolução mais rápida. Agora, nos cabe entrar em ação. Ação para desfrutar de maneira positiva de todo o progresso, tanto dentro de nós, como o progresso que poderemos promover na vida das pessoas que estão precisando de ajuda. Um grande abraço para você. Minha gratidão imensa pela oportunidade que vocês estão me concedendo. E repito, esperança. Uma frase de Eurípides e que tem na entrada do grande salão do Instituto Espírita de Educação e que me marca muito, né, essa frase é: aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Eurípides Barçanufo. Paz e alegria a todos.